A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Zacarias, capítulo 5, continuando o nosso estudo do livro de Zacarias. Hoje é a sexta visão, o rolo voante, e a sétima visão, a mulher e o Efa, o sexto. Verso 1. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Qualquer que furtar ou jurar falsamente sofrerá da maldição que está escrita neste rolo. Verso 4. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com sua madeira e com as suas pedras. O Senhor está dizendo: eu trarei a maldição sobre a casa do ladrão e a casa daquele que jura falsamente pelo meu nome. Aqui é o Senhor trazendo a justiça sobre o pecado, né? O pecado de roubar e o pecado de jurar falsamente. Mas não só jurar falsamente, que já é um grande pecado, mas também jurar falsamente pelo nome do Senhor. Quantas vezes, né, nós ouvimos casos, né, nós descobrimos de pessoas que nós nos surpreendemos, que falavam em nome do Senhor, juravam em nome do Senhor, né? E aí acontece algo que nós nos espantamos, porque não se dizia que era aquilo, não se dizia que aquela pessoa estava fazendo algo. A gente não conhece o coração, nós não sondamos os corações, nós não devemos julgar o nosso próximo, mas Deus conhece os corações, né? E Deus conhece o nosso coração. Devemos cuidar do nosso coração. Se o nosso coração está ansiando essas coisas, né? Tanto roubar como jurar falsamente, falar falsamente, mentir, ou mentir em nome do Senhor, dizendo que está em nome do Senhor, mas na verdade é uma mentira. Precisamos nos consertar, porque o Senhor, ele está sobre toda a terra. Como a gente vê no capítulo 4 de Zacarias, os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. Tudo está sobre a visão de Deus. Ele vê todas as coisas. E a justiça do Senhor virá. Aqui está falando sobre uma maldição que virá sobre aqueles que roubam e daqueles que juram falsamente. E aqueles que juram falsamente em nome do Senhor. E haverá, nós sabemos, um juízo. Há juízo antes do juízo final, vamos dizer assim. Antes do juízo final, sim, o Senhor traz justiça sobre a terra. Ele não deixa o ímpio estar na sua impiedade. Ele permite até um certo ponto para que haja arrependimento. Ele é tardio no irar-se, mas ele traz correção. E todo pecado tem uma consequência. Todo pecado traz uma consequência. Aqui está falando que consumirá a casa, a maldição consumirá, entrará na casa desses que roubam, que juram falsamente, e consumirá a casa. Precisamos nos voltar para Deus. Não olhar, para o pecado do nosso irmão. Se o seu irmão está em pecado, se você sabe que está em pecado, converse, oriente a ir até o pastor, a conversar, a se voltar para Deus, a se arrepender dos pecados. Mas precisamos sempre olhar para nós.
Porque quando a gente está com muito tempo para olhar para o pecado do outro, tem algo errado, né? O Senhor fala que a gente não pode tirar o cisco do olho do nosso irmão sem antes tirar a trave que está nos nossos olhos. Quantas das vezes a gente está querendo tirar um cisco que está no olho do nosso irmão, da nossa irmã, e tem uma trave gigantesca na nossa visão, impedindo que a gente veja, impedindo da gente desfrutar da boa e agradável vontade de Deus, de desfrutar da presença, da unção de Deus. Que possamos hoje cuidar para que não estejamos, né, desagradando ao Pai. Verso 5, já é a visão da mulher e o Efa, né, que é a sexta, o sexto. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isso é um Efa que sai, mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. Esse sexto, ele representa o pecado de toda a terra. Aqui está falando: esta é a semelhança deles em toda a terra. Numa versão atualizada da língua portuguesa diz: este sexto representa o pecado em toda a terra. E eis, verso 7, que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do cesto. E ele disse: esta é a impiedade. Esta mulher representa a impiedade. Em outras versões diz: essa mulher representa a maldade que está no meio do cesto, no meio do cesto que representa o pecado. E lançou-o dentro do cesto e pôs sobre a boca dele o peso de um chumbo. Aquele talento de chumbo que foi levantado, ele foi colocado sobre a cesta, o cesto, para ser tampado, para virar uma tampa, um peso de chumbo ali dentro. E levantei, verso 19, verso 9, levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram um cesto entre a terra e o céu, levantaram no ar. Então, verso 10, eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o cesto? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Uma versão mais atualizada diz: para edificarem um templo na Babilônia. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar, o cesto que representa o pecado e a mulher que representa a maldade que foi presa, né, dentro desse cesto. Eles estavam sendo levadas por essas duas mulheres, né, com asas como de cegonha, para eles ali edificarem um templo na Babilônia. Em Apocalipse, quando se fala da Babilônia, né, quando se fala da Babilônia, sempre está falando sobre uma terra, né, que reina a impiedade, a maldade. E aqui em Zacarias 5 está falando que esse cesto que representa os pecados do mundo, e essa mulher que está dentro dele, que representa a impiedade, a maldade, será levado para Babilônia e será edificado lá para ele um templo. A gente sabe que o Senhor virá para destruir a Babilônia, destruir essa cidade cheia de pecados e de maldades. Essa Babilônia, que fala em Apocalipse, fala da mulher, né, que bebe o cálice, o vinho da maldade, representa todos os pecados. O Senhor virá julgar, o Senhor virá com justiça. A maldição, aqui no capítulo 5, cairá sobre aqueles que praticam a maldade. Precisamos buscar andar em santidade com o nosso Deus. Sim, o Senhor Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Sim, o que ele fez em um dia tirou o pecado de todo o mundo. Mas ele tirou o pecado de todo mundo, mas nem todo mundo recebeu.
E só aqueles que o receberam, que aceitaram ele como Senhor e Salvador, terão salvação, serão limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Eu ouvi uma coisa recentemente e isso faz muito sentido. Na cruz haviam 2 ladrões e Jesus estava no meio. Um estava falando, olha, se você é Deus, desce dessa cruz, né? Salve-se e salve a nós. Mas o outro repreende o outro ladrão, né? Um ladrão repreende o outro e fala, mestre, ele fala assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós cometemos pecado, mas ele não cometeu pecado nenhum, está aqui. E aí ele se volta para Jesus e fala, mestre, né, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O primeiro que estava falando com Jesus, falando, se tu és Deus, questionando Jesus, Jesus não respondeu, Jesus ficou calado. Jesus morreu por todos, pelos 2 ladrões, mas ali só um entendeu quem era Jesus, entendeu a obra e pediu, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim no paraíso. E Jesus responde a quem? Aquele que questionou falando, se tu és Deus, desce, salva-se, salve a nós mesmos? Ou aquele que falou assim com Jesus, lembra-te de mim no paraíso? E o que Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo. Jesus responde àquele que se voltou, que compreendeu quem Jesus era, que ele falou, olha, ele é santo, nós estamos aqui porque nós merecemos, ele é o Filho de Deus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso com o Pai. E Jesus responde àquele que volta-se para ele. Então sim, Deus morreu por todos nós, mas Jesus, ele responde, né, para aqueles que se voltam para ele, para aqueles que se arrependem, para aqueles que sabem da sua maldade, da sua impiedade e não querem permanecer da mesma forma, né? Eles entendem, nós entendemos que existe mais, que existe um reino e desejamos, ansiamos por viver a vontade de Deus. Que possamos nos voltar para o Senhor, buscar andar em santidade com Deus, meditar na palavra dele e pedir ao Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, que nos ensine a cada dia os segredos da palavra dele. Que ele nos ensine a andar em santidade. Ele nos deu frutos, os frutos do Espírito Santo. Um dos frutos é o domínio próprio. Anoto. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é você dominar o seu próprio corpo, é você dominar as suas vontades, é você dominar-se a si mesmo. E às vezes nós pecamos porque nós não usufruímos desse fruto que nos foi dado pelo Espírito Santo. Nós não buscamos usá-lo, nós não buscamos aperfeiçoá-lo em nossa vida. Ele foi dado, ele está acessível. Temos os frutos do Espírito Santo e ele trabalha em nós esses frutos. Está dentro de nós. Basta ser aperfeiçoado. Precisamos exercer o domínio próprio, né, para poder, em situações que sentirmos vontade, em situações que pensarmos que é necessário uma mentira, a gente falar, não, é melhor eu falar a verdade, vou dominar o meu corpo, vou dominar a minha língua. Quando pensar em falar de alguém, de um irmão, da minha família, de qualquer pessoa, eu vou dominar a minha língua. Quando eu quiser falar coisas que não agradam a Deus, né, que vier pensamentos maus, eu domino a minha língua para que não saia palavras torpes, palavras de maldição, mas que saiam palavras de bênção. Precisamos buscar exercer o fruto do domínio próprio, o fruto do Espírito que nos auxilia a não pecar contra Deus e contra o nosso irmão. Esse é um fruto que todos são, né? Alegria, mansidão, temperança, todos são essenciais. O amor é o mais importante de todos, porque se nos falta amor,
não adianta as outras coisas, né? A nossa voz soa como um gongo e não faz efeito. Precisamos amar, precisamos pedir a Deus que nos ensine a amar cada dia mais como Ele nos ama. Amar a Ele, amar ao próximo, mas também precisamos pedir a Ele que aperfeiçoe em nós, que nós possamos exercer o domínio próprio para não cairmos em tentações, para que a gente possa vencer o pecado. E é isso, a mensagem de hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia estar aqui ministrando a palavra. Eu falei o que o Senhor me tocou a falar, no que eu entendi dessa palavra. Zacarias é um livro cheio de visões, então as visões elas já são autoexplicativas, né? Zacarias sempre pergunta e o anjo está explicando. Mas eu creio que tem coisas que o Espírito Santo, ele vai ministrando no nosso coração, coisas que a gente ainda não viu no texto, a gente passa a descobrir. Então que o Espírito Santo de Deus ministre mais ao teu coração, ao meu coração, para que a gente tenha um renovo todos os dias da palavra dele, compreendendo o total sentido do que ele quer falar através dessa mensagem. E eu vou fazer uma oração para encerrar esse vídeo. Vamos lá. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por estarmos na tua presença. Te agradecemos por esse estudo, te agradecemos, Senhor, por se fazer presente nas nossas vidas, por não estar longe de nós, por querer nos ensinar. Senhor, nos ajuda a aprender mais de ti, nos auxilia nos estudos, que possamos ser cheios da tua presença, cheios da tua unção, que possamos andar em santidade, que possamos andar no caminho do Senhor, que o teu Espírito possa estar conosco a cada dia, nos auxiliando, nos consolando, nos ajudando a chegar até o dia do Senhor. Para que quando chegue o grande dia, Senhor, possamos estar no Senhor, no seu rebanho. Nos guarda, Senhor, nos livra das tentações, nos livra do mal. E te agradecemos, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por Jesus, pelo seu ato de amor, Jesus. Te agradecemos por nos salvar e nos livrar do pecado e da morte. Nos livrar, Senhor, da condenação. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse grande amor, capaz de entregar a própria vida por cada um de nós. Nos ensina a cada dia. Ensina a teus filhos, as tuas filhas, a tua vontade. Ensina, Senhor, e mostra, Senhor, o teu amor por cada um de nós, que eles compreendam esse amor, que eles tenham a revelação da mensagem que foi dita naquela cruz, que eu tenha essa revelação a cada dia, a mensagem que foi feita, que foi dita naquela cruz pelo Senhor, o meu Senhor, Jesus. Nos salva, Deus, nos livra do mal, em nome de Jesus. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.